Gálatas 2:20. Vamos lá. Então, estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele vivia pela fé. Todos concordam? É o que está dizendo aqui. Mas eu queria que nós entendêssemos um pouco melhor sobre isso. Vou repetir. Não vou responder todas as suas perguntas. Eu também aqui não estou afirmando nada. Eu vou apenas apresentar alguns textos. E nós vamos tirar algumas conclusões. E que esse estudo não fique por aqui. Que você estude, que você pesquise, para entender melhor essa questão. Que eu, para mim, é o estudo que é um divisor de águas, na minha opinião. Isso pode te ajudar a tirar um peso da sua vida. Então, eu acho muito crucial esse estudo, para cada um de nós que aqui estamos. Entender melhor esse ponto. Porque, infelizmente, nós não compreendemos, talvez, como que funciona a justificação pela fé e como que funciona toda essa questão. Então, eu vou tentar aqui ser bem direto ao ponto e pode colocar, Manuel. Nós vamos usar bastante o espírito de profecia, certo? Eu quero contextualizar aqui um pouco. Isso aqui é um resumo de estudos que eu fiz e eu tento sempre condensar os estudos de forma mais objetiva. E olha só, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então a mensagem do terceiro anjo é o quê? A justificação pela fé. Pode passar, Manuel. Olha só, em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente, ou seja, mais destacada, diante do mundo o Salvador crucificado e sacrifícios pelos pecados de todo o mundo. Pode passar. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com o alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Você entendeu? A mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. E Ellen White diz que à medida que a mensagem vai avançando, vai acontecendo o quê? O derramamento do Espírito Santo. Olha só, o tempo da prova está prestes a chegar, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu li o texto, eu não entendia, mas ela está aqui abrindo possibilidade para que não já estivesse acontecendo o alto clamor? Ou ela está afirmando? Ela está afirmando. Ela diz, olha, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. E ela diz, ó, na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Então, o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. O começo da luz do anjo que encherá toda a terra. Pode passar, Manuel. Só estou contextualizando aqui. Isso ela escreveu, Wagner e Jones já pregavam a mensagem. Eles pregavam a mensagem. E na conferência ia acontecer o clímax. Não estou dizendo da mensagem atingir o seu clímax, mas a mensagem ia ser aceita e espalhada. E olha só o que aconteceu. A indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através do irmão Wagner e Jones. A primeira pergunta que nós temos que entender é o seguinte: a mensagem não era de Wagner e Jones. Embora muitas pessoas falam a mensagem que Wagner e Jones pregavam, não é errado fazer isso. Mas a mensagem era de quem? Do Senhor. Eles eram apenas um instrumento. Eles estavam levando a mensagem. Pode passar. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo. Então, Satanás ele não apenas refreou a mensagem, ele fez com que o quê?
o Espírito Santo não fosse derramado. O Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderia ter sido em levar a verdade ao mundo. Pode passar. Como os apóstolos a proclamarem depois do dia de Pentecostes, sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada e afastada do mundo. Então ela comparou como Pentecostes. Ela disse assim, eles iam ali aceitar a mensagem, assim como lá no cenáculo, ele aceitar a mensagem e depois disso ia fazer o quê? Ia começar o avivamento. Mas, como diz o texto ali, opiniões preconcebidas, rixas, contendas, problemas entre eles, um queria ser mais, o outro entendia menos. O Ian Smith achava-se que entendia tudo sobre profecia e sobre todos os assuntos, se chocou com o Jones, porque Jones também apresentou sua opinião, e Jones também era muito incisivo. Ellen White dizia, vai com calma, não seja tanto incisivo, vai devagar, você está certo, a mensagem está certa, mas você está sendo muito incisivo. Assim você vai fazer com que a pessoa se bloqueie e não vai aceitar a mensagem. Então, assim, ó, Ellen White trabalhou tanto com a liderança da igreja e também com Wagner e Jones. E ali, enfim, mas ela dizia, a mensagem está certa e precisa ser aceita. Mas antes da conferência, eles se chocaram, profecias que não tinham muita relevância. Então você veja, aconteceu que não foi aceita. Pode passar, Manuel. A mensagem dada a nós por Jones e Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. E olha o que ela diz. E ai de qualquer um que professe crer na verdade e ainda assim não reflita para os outros raios dados por Deus. Olha que coisa interessante. Pode passar, Manuel. Agora vamos lá. Que mensagem eles pregavam? Que mensagem foi essa? Será que eles só chegaram lá na conferência e disseram, olha, vocês precisam aceitar a justificação pela fé? E somente isso? Será que tinha algo de diferente? Por que não foi aceita? Qual foi o problema? Olha só. Pode passar, Manuel. Eu vou resumir aqui a mensagem que eles pregavam. E você talvez vai entender por que houve a resistência. Eu quero adiantar aqui que o presidente, na época, eu acho que era o chamado Butler. Não vamos aqui de forma alguma julgar Butler ou a liderança da igreja, não é isso. Ou até os mensageiros. Mas Butler, ele temia, e eles pensassem, olha, se essa mensagem ser chegada até a conferência e ela ser aceita, eles não vão mais guardar a lei de Deus. E os evangelhos vão estar certos. Então, assim, houve muita coisa. Nós conhecemos só a ponta do iceberg, como se fala. Mas houve temor num bom espírito, talvez na sua sinceridade, de muitos líderes, e muitas vezes eles olhavam e temiam mesmo que a mensagem pudesse ter algum problema. Só que, por outro lado, Ellen White apoiava e dizia, essa é a mensagem. Então, assim, ó, houve um grande alvoroço, como se diz, né? Mas vamos chegar aqui, ó. Olha só, bem conhecido os textos, veja só. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Todos conhecem, né? Tudo bem, pode passar. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Daí você diz, não, mas isso todo mundo sabe. Nós não somos justificados por obras da lei, e sim por Cristo. Pode passar. E tudo que não provém de fé é pecado. Agora já uma coisa que me chamou a atenção. Espera aí, mas se não provém de fé, é pecado. Pode passar, Manuel. Olha só que interessante. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode um homem salvar-se sem obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Você está guardando o sábado por suas próprias obras, não é pela fé, não é aceito. Você está talvez sendo um temente a Deus,
Eu não estou afirmando nada, eu só estou completando o que o texto está dizendo. Mas não é pela fé, é aceito? Pode passar, Manuel. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar. Então você talvez pensa, mas Cristo é que vai fazer com que eu guarde a lei. Mas tem também o efetuar. Isso quer dizer o quê? É as nossas obras ou as obras de Cristo? Segundo sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, então existem as nossas obras? Teria ele algo de si mesmo pela qual se alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias forças para obter a salvação, pode passar, é representado pela oferta de Caim. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado. Então quer dizer que eu posso fazer? Eu posso, mas é poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável ao Senhor. Pode passar, Manuel. Agora eu quero, como eu falei, vai ser de forma bem resumida essa mensagem. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Mas se eu guardar a lei de Deus, um pouco com o meu esforço e um pouco pela fé, é aceitável? Não é aceitável. Se eu puder guardar a lei por 90%, 99% pela fé e 1% pelas obras, é poluído. Tem que ser 100% por Cristo. E às vezes nós achamos que estamos vivendo pela fé, mas vivemos pelas obras. Achamos que estamos ofertando ao Senhor pela fé e estamos como Caim. Porque não entendemos a justificação pela fé. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui ó, o pensamento de Lúcifer. Olha só que coisa interessante. Pode passar. Ali está escrito assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Tu que foste derrubado ao chão, que enfraquecesse as nações, porque tu tens dito em teu coração: Eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. O que começou a penetrar em seu coração ou em seu ouvido? O eu. Ele começou, eu sou bom, eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, eu sou bom, eu sou o melhor, eu, sabe? O eu começou a tomar conta da sua vida. Ele começou a achar que vinha dele, que era ele. E eu digo a você, nós podemos correr o mesmo risco. Cuidado com o eu, o nosso eu, nós não somos nada. Então agora veja o seguinte, pode passar ali, Manuel. Ó, o pensamento da igreja de Laodiceia. Pode passar. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E Jesus disse assim, ó, tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. Então a pergunta que eu faço é, a igreja de Laodiceia, a igreja adventista do sétimo dia, ela entende a justificação pela fé? Não sou eu que estou dizendo, Cristo está dizendo, porque tu dizes que você é rico e não necessita de nada. Pode passar, Manuel. Ó, olha só a parábola que Jesus conta. Olha, Jesus era perfeito em tudo, nós sabemos. Mas as parábolas que ele contava, olha, era uma coisa tão cirúrgica e profunda. Veja bem, olha só. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, assim orava consigo mesmo. Olha só. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó,
Deus. Sê propício a mim, pecador. A palavra vem de propiciação. O publicano, ali ó, pode voltar. Sê propício a mim, pecador. Ele entendeu a mensagem. Pode passar, Manuel. Digo-vos que este publicano desceu, o quê? Justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A pergunta que eu faço é, o pensamento que este fariseu tinha era luciferiano ou não? De que lado ele estava? Embora ele guardava a lei. Nós sabemos que ele guardava a lei. Mas o pensamento dele é o pensamento de Lúcifer. O mesmo pensamento que Lúcifer começou lá no céu. Pode passar, Manuel. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Pode passar. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, olha, a minha paz eu vos dou. Era sobre isso que ele estava falando. Pode passar. Olha só, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, ao qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pode passar, Manuel. Olha só, olha que coisa interessante. Deus requer a completa entrega do coração. Quantos por cento ele quer? 99,9%? Não, completa é completa. Se tiver 1% é manchado pelo pecado? Sim ou não? Sim. Antes que possa ocorrer a justificação, e para que o homem conserve essa justificação, agora entra a questão. Tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica a alma. Então, justificação e santificação também pela fé. Obediência contínua, mas ela diz, mas é pela fé. Então você pensa o seguinte, não sei se você já passou por isso. Irmãos, eu quero aqui, rapidamente, nós vamos abrir o programa novamente para contar os testemunhos. Eu quero dizer a você o seguinte, eu tenho algumas experiências na minha vida que eu não compartilho com ninguém. Eu guardo para mim. Mas eu quero compartilhar uma coisa aqui para você, é o seguinte. Nós vamos contar o testemunho, eu nunca compartilhei. Eu fui para a igreja em 2000, mais ou menos, eu não me recordo. Mas eu tinha 10, 11 anos ali, eu fui. E eu digo a você, sem sombra de dúvida, talvez você não vai concordar e eu não vou discutir contigo. Eu fui convertido aquela vez. E Deus permitiu que eu saísse da igreja. Eu digo a você. Não vou dizer o motivo, eu tenho convicção disso que eu estou falando. Mas Ele me permitiu ficar fora da igreja por alguns motivos, talvez um dia eu fale, talvez gere alguma polêmica. Eu fui convertido aquela vez. E eu voltei em 2015. E eu ouvi claramente Ele me chamando, volta. Claramente. Ele não quis que eu saísse da igreja, ele sempre quis que eu ficasse no caminho dele. Eu digo a você, ele me protegeu enquanto eu estava lá. Ele me protegeu. E eu tenho certeza disso. Uma vez nós estávamos num carro, nós estávamos no Arroio do Silva. Eu passei em Araranguá. De lá do Arroio do Silva, era tipo uma festa que tinha lá. Eu vim embora, eu não sei como eu cheguei em casa, eu não lembro de nada. Naquela época, eu cheguei em casa, no outro dia eu pensando, mas de forma convicta. O Senhor disse, o anjo te trouxe em casa. Cuidou para que nenhum mal te acontecesse. Eu não lembro como eu vim. Imagina 101. Não lembro. E eu vim. Eu digo a você o seguinte. Olha só. Nós temos na nossa mentalidade que nós somos merecedores de ser salvo. Eu não estou dizendo que você deve viver de qualquer maneira. Não estou dizendo que se você sair da igreja está certo. Se você transgredir a lei está certo. Não.
Existem princípios e valores e Deus pede na sua palavra que isso seja vivido, mas é pela fé, não pelas nossas obras. E você veja que quando, olha só, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica a alma. Pode passar, Manuel. E olha o que diz aqui. Vós, marido, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Quem é que santifica? Somos nós que nos santificamos. Eu não como determinada coisa porque eu sou santo, e Deus pede, e eu não vou fazer. Entende como sempre tem o eu? Deus pede e eu não vou guardar, eu vou guardar o sábado. Deus pede para eu não comer e eu não vou comer. Olha só. Então é Cristo que santifica. Purificando com a lavagem da água pela palavra. É pela palavra. Como o irmão Isaías tem pregado e o irmão Elias, a palavra ela é viva. É palavra e acontecimento. Haja luz, houve luz. E se ele diz que você vai guardar o sábado, é porque ele está dizendo que você vai guardar o sábado pela palavra dele. É ele que vai fazer isso. Pode passar, mano. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas e santa e irrepreensível. Então é Cristo que vai apresentar a igreja. Ele vai apresentar e vai dizer a Deus, apresentar a Deus. Pode passar. Olha só. Embora a fé verdadeira confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá a perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé é manifesta pelas obras. Pode passar, mano. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Pode passar, mano. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Então, olha só o pensamento de João Batista. João Batista foi tentado naquela época. João Batista também tinha seguidores. E daí começaram a dizer a ele, olha, estão começando a seguir a Jesus. E ele disse o quê? Eu devo diminuir e ele deve crescer. Elias, quando estava orando para que pudesse haver a chuva, o que a Espírito Profecia fala? Que Elias começou a sondar o seu coração. E quando ele ia olhar, pedia para o seu servo olhar, ele olhava e dizia, olha, não está vindo, não está vindo nada. E ele orava de novo. Porém, o Espírito Profecia fala que quando ele reconheceu que ele não era nada, e o Senhor era tudo, a chuva veio. Pode passar. Olha só, o que é justificação pela fé? É obra de Deus ao colocar no pó a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está em seu poder fazer por si mesmo. Então a salvação é pela graça, porque você não faz nada. Quem faz é Cristo. E ponto final. Por isso que é de graça, porque você não faz nada, apenas permite. Pode passar. Agora, o que é justificação pelas obras? Isso não é o Espírito de profecia, é só a conclusão. É a obra do homem ao colocar no pó a glória de Deus. É o contrário. Estou colocando agora ao pó a glória de Cristo. E tentando fazer no lugar de Cristo aquilo que só o próprio Cristo é capaz de fazer. Então, a justificação pelas obras nada mais é que diminuir a Cristo e exaltar o eu. E essa não é a justificação pela fé. Pode passar, Manuel. O que é justificação pela fé? Novamente ali, ó. É a obra de Deus ao colocar no pó a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está em seu poder fazer por si mesmo. Quando os homens veem a sua própria insignificância, estão preparados para serem revestidos da justiça de Cristo. Pode passar. Olha só, a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. É um melhoramento, uma ajeitadinha aqui e ali, vamos mudar, vamos resolver. É isso? Não. Mas a gente tende a achar que é. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso resolver algumas questões. E de fato, mas olha só, a vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Uma transformação da natureza.
tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Eu quero concluir do seguinte, voltando aqui. Quando eu comecei a voltar para a igreja, estudando com o Lorival e a Sheila, eu digo a você, quero que você entenda uma coisa. Eu ainda trabalhava sábado. E eu sentia a presença de Deus. Eu ainda trabalhava sábado e eu senti a presença de Deus. De forma clara. Do nada, eu estou usando aqui minhas palavras, logicamente que não é do nada, não é uma mágica. Eu saía do meu serviço, eu ia bater o cartão, eu agradecia a Deus. Eu não era convertido, eu estava estudando. Eu agradecia a Deus pelo dia, pela proteção, pelo cuidado, pela vida, quando eu bati o cartão. E dizia, mais um dia de vida o Senhor me deu, como o Senhor é maravilhoso. E Deus começou a trabalhar comigo. Começou a trabalhar de uma forma extraordinária. E quando eu comecei a achar, ali eu estava inteiramente dependente de Cristo. Naquele momento, Cristo era tudo para mim. Mas a partir do momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu comecei a achar que eu estava fazendo determinadas coisas na minha vida. E eu pergunto para você o seguinte, por que a nossa vida espiritual não progrediu? Por que nós decaímos? O que está acontecendo com a igreja, com cada um de nós? Porque estamos perdendo Cristo de vista. Cristo está sendo deixado de lado. Nós estamos sim vivendo pelas obras. E achamos que eu vou ter que melhorar isso para poder Cristo habitar na minha vida. Não. Cristo, faça com que eu abandone isso. Faça com que eu deixe de fazer isso. Eu tenho uma experiência recentemente, no final do ano, eu tentei muitas vezes abandonar um problema que tenho na minha vida. E quando eu comecei a estudar a mensagem, eu entreguei inteiramente na mão de Deus. Disse, Senhor, faz 10 anos que eu estou tentando resolver isso aí. E eu não conseguia resolver. E eu não conseguia ficar uma semana. E já faz meses que eu não estou mais fazendo. Problemas pessoais, eu e Deus. Porque eu comecei a entender o que é a justificação pela fé. Nós estamos vivendo pelas obras. Nós estamos vivendo pelas obras. Nós somos a igreja de Laodiceia. Ele fala, tu acha que és tudo, mas tu não és nada, porque tu não entende que tudo vem de mim. Então, assim, irmãos, estudem este assunto. Nós estamos vivendo em 2025, como eu falei, um ano, creio eu, que vai começar a acontecer muitas coisas. E eu creio que é a última década. Posso estar errado? Posso, não estou afirmando, mas creio eu pessoalmente, e não adianta tu querer me convencer do contrário, porque eu creio nisso. Hoje, nós estamos vivendo a última década, como eu falei, creio eu. Não estou afirmando, estou dando aqui a minha opinião. Então veja só, Deus está trazendo essa mensagem quando sempre houve a mensagem, houve um início, depois ela acabou sendo ofuscada, vamos dizer assim, e aqui eu já vou adiantar uma questão. Se vocês analisar e estudar, quando a liderança rejeitou, Ellen White disse assim, deem a oportunidade para que os membros possam ouvir. E ela fez o quê? Ela foi em Campais acompanhar o Wagner Jones. E ela disse assim, à medida em que a mensagem ia sendo pregada, o poder de Deus ia sendo derramado. À medida que a mensagem ia sendo pregada, acompanhada por um grande poder. Ela fala em outras palavras. E começou a acontecer milagres. E foi a primeira vez que tem o relato de gotas da chuva serôdia. Só que depois a mensagem acabou perdendo força. Ela começou a ser perdida. Mas hoje, se você notar, ela começou novamente a ser proclamada. Se você olhar, há vários canais no YouTube da mensagem sendo proclamada. Então ela precisa ser entendida, essa mensagem. Eu não estou dizendo que eu entendo, eu estou estudando ainda a mensagem. Então, para você que é da igreja, estude a mensagem. Para você que não é da igreja, estude a mensagem. E para todo mundo que hoje está ouvindo ou estar vivendo, é o momento de consertar sua vida com Deus. Pode ter certeza. Terríveis acontecimentos vão acontecer. E eu digo a você o seguinte, coisas extraordinárias que você achou que nunca ia ver na vida. Creio eu que você vai ficar abismado. De um lado, Satanás levantando o seu poder com os falsos anjos, e do outro lado, o povo de Deus proclamando a mensagem. E Ellen White diz,
que a mensagem vai ser pregada, mas o povo não vão entender a mensagem. Se referindo mais precisamente à igreja adventista. Vão achar que é um falso poder. Então, assim, ó, eu queria compartilhar, foi bem resumida mesmo a mensagem, eu queria compartilhar com vocês aqui. Estudem, não deixem de estudar. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, possa falar com cada um de nós e que possamos cada dia mais ter comunhão.